Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar um pouco sobre a fase que eu estou, um pouco sobre a minha vida também, né, aqui. E espero que abençoe muito a vida de vocês, sabe? Eu tenho uma palavra diferente, sabe? Porque a gente acaba ouvindo muito sobre bênção financeira, sobre portas abertas, sobre hoje ou também nos dias anteriores também, né? Muita gente eu tenho ouvido que mulheres que estão grávidas, mulheres mais novas do que eu, que estão grávidas, sabe? E é interessante porque tudo isso é bom, tudo isso é bênção, né? Mas eu quero falar sobre o tempo de deserto, eu quero falar sobre o tempo de espera, eu quero falar sobre essa fase que é mais difícil, porque quando a gente olha e analisa como a nossa vida está, às vezes Deus está pedindo pra gente esperar um pouco, esperar nele, estar firme nele, sabe? Isso é o mais importante que eu vejo, sabe? E eu estou casada, moro nos Estados Unidos com meu esposo e ainda não temos filhos, mas sim queremos, só que queremos ter nossos filhos no tempo certo, na hora certa. Graças a Deus, aos poucos, a gente está cada vez mais amadurecendo, mas não é somente na questão sobre relacionamento eu com ele, mas também sobre o nosso relacionamento com a igreja, sobre a gente tá indo junto à igreja e estarmos caminhando de comum acordo também sobre a questão de filhos, sobre a questão de tudo, sabe? Até de ir para um restaurante, qual restaurante a gente vai, enfim. E é interessante assim que temos pouco tempo de casados, né? Já completamos 2 anos, mas é pouco. Só que é interessante assim que conforme vem as dificuldades, as lutas, sabe? A gente vai amadurecendo e até por vir lutas, até por vir situações que requer mais da gente, mais da nossa união, mais da nossa cabeça, sabe? Então, isso acaba empurrando a gente para o amadurecimento, né? E é interessante que, assim, a questão de relacionamento, eu vejo que tem muito mais a ver com experiências, tem muito mais a ver com vivência do que eu chegar aqui com uma fórmula pronta ou falar para você, você tem que fazer isso, isso, isso com seu esposo ou sua esposa, né? Mas eu não conheço. Eu não sei como ele é, sabe? Eu não sei como ela é. Só você que sabe. E é interessante que comigo pode dar certo de um jeito, mas com você às vezes tem que ser de outro jeito para o seu relacionamento ficar bem, para vocês caminharem juntos ou para estar mais perto um do outro, né? Então cada pessoa é diferente. Então tem gente que gosta de, por exemplo, de conversar bastante. Dependendo da pessoa, tem outros que não gostam, entendeu? E eu falo isso tanto homem ou mulher. E tem uns que gostam de analisar cada detalhe, outros já não. E tem uns que perdoam mais fácil, outros não e tal. Então, não tem como, eu vejo assim que não tem como a gente pegar frases ali solta ou fórmulas, né? Acontece, já tem, né? Muita gente falando que é melhor e mostrando o caminho para o relacionamento, mas eu vejo assim, para cada casal é diferente. Eu não posso falar aqui para vocês, não, faça exatamente o que eu faço, sendo que pode ser que do meu jeito possa ser que não dê certo para vocês, sabe?
E é interessante que a mesma coisa acontece com os outros relacionamentos, porque o que eu vejo, se o seu relacionamento não está bem dentro de casa, e eu não falo somente com seu esposo, ou se você ainda não casou, né, o seu namorado, namorada e com seus pais, se não está bem o seu relacionamento, é difícil se relacionar bem com os outros, ou, por exemplo, se você não obedece seus pais, como é que você vai obedecer seus professores ou respeitar seus professores se você não respeita seus pais? E é interessante porque tudo isso tem a ver com Deus. Que a gente pensa assim, o que está na minha casa, isso não, como é que eu vou saber sobre isso na Bíblia, ou sendo que na própria Bíblia fala pra gente honrar pai e mãe, e na própria Bíblia fala também sobre a questão de relacionamento, sobre o casamento, a Bíblia fala. Então, ontem mesmo eu estava ouvindo um homem falando sobre casamento, sobre o papel da esposa e o papel do homem. E eu vejo assim que a gente, desde quando a gente nasce, a gente tem fases. E a gente também tem que entender que existe fases também pro casamento. Então, tem certas pessoas que amadurecem muito rápido, mas tem outras que requer tempo para amadurecer. E eu vejo assim que é muito mais forte sobre relacionamento dos pais com os filhos. Isso vai falar como vai ser seu casamento. Porque se você não tem um relacionamento bom com seus pais, como é que você vai ter um relacionamento bom com seu esposo ou com sua esposa, sabe? Então, sendo que pai e mãe é o primeiro relacionamento que desde quando você nasce, entendeu? Então, isso é muito forte. Não é a questão de, tudo bem, a igreja ajuda muito. Porém, não é 100%. E sendo que você também, a igreja é um pedaço de você. Sendo que a maioria do tempo você passa não é na igreja, mas na sua casa. E tem a escola também, mas eu vejo que o que é mais forte não é suas amizades, é com quem você mora. Isso vai mostrar quem você é, isso vai moldar você, quem você é, sabe? E você vai levar pro resto da vida, porque quando você termina, por exemplo, até se você terminar uma série no outro semestre, né, que termina em um ano, você pode mudar de amigos, tudo pode alterar, né? E agora que muitas pessoas não estão indo para a escola, ficando mais em casa, né? Então, o nosso caráter acaba sendo sim refinado e moldado por meio dos nossos pais. Claro que tem pais que são mais fáceis e tem outros, né? Mas tudo também é história, sabe? Por exemplo, como seus pais foram tratados quando eram filhos, eles são reflexo de como os pais deles tratavam, sabe? E eu vejo assim que, ainda assim, se tem um pai, por exemplo, que quando morava com os pais, e aí na infância dele o pai não tratava bem, eu vejo assim que muitos pais, mesmo que não foram tratados bem pelos pais deles, pelos seus avós, sabe? Não foi tratado bem, ainda assim eles tentam, pelo menos as histórias que eu já ouvi, né? Eles tentam não repetir, eles tentam, mesmo que erram, ainda tenta fazer um pouco melhor do que antes. Então, eu vejo assim, a religião ajuda nisso, para a pessoa se tornar uma pessoa melhor. Então, mas eu vejo assim que mais do que religião, se a pessoa é cristã, então mais do que a religião é Deus que quer nos ajudar para a gente ter um caráter melhor, para a gente saber amar o outro, para a gente conseguir tratar o outro bem, mesmo que o outro não mereça. E aí eu vejo assim que
esse tempo de espera, esse tempo de deserto, esse tempo de prova é pra gente ser refinado. É pra gente estar mais perto de Deus. É pra gente querer saber o que Deus quer pra nossa vida. E é interessante assim, o que eu tenho visto. Se eu não sei o que Deus quer pra minha vida, então melhor é eu ficar buscando a Deus, até saber o que Deus quer pra minha vida, sabe? Esse tempo é delicado, esse tempo é confuso, mas o que eu tenho visto assim, que quanto mais a gente busca Deus, mais Ele vai nos dar paz, mais Ele vai nos dar alegria, mais Ele vai dar solução, mais Ele vai nos dar ânimo. E é algo assim que nenhuma pessoa, ninguém pode nos dar, sabe? Quando eu morava com meus pais, a minha maior alegria era poder estar no meu quarto buscando a Deus. E meus pais entendiam, e meus pais, sabe, não me cortava ou não brigava comigo por causa disso, sabe? Por eu estar lendo a Bíblia no meu quarto, por eu querer um tempo a sós com Deus, e eles me respeitavam. Então isso foi muito bom, sabe? Porque hoje eu posso agora buscar a Deus sozinha, porque eu tive essa experiência antes. Então já consigo fazer isso, porque eu tive essa experiência antes. E eu vejo isso assim, que tempo de deserto é tempo de aprendizagem, é tempo da gente estar cada vez mais buscando a Deus e entender que Ele está com a gente. Não estamos sós, Ele está com a gente. Ele quer nos ajudar. Ele quer nos mostrar o caminho, Ele quer nos mostrar a verdade, Ele quer nos dar a vida. E diante de todas as provas, que a gente possa, em tempo bom ou ruim, estar sempre perto de Deus. E que a gente entenda que não é porque a gente está em prova que a gente vai ficar chateado com Deus. Não é porque a gente está no deserto que a gente vai esquecer de Deus, que a gente vai virar as costas para Deus. E eu vejo assim que Deus quer levar a gente para a maturidade. Esse tempo requer isso, porque se a gente olha para a vida dos outros, a gente se frustra, porque a gente vai ficar comparando com a nossa vida. Mas se a gente olha para Deus, a gente entrega tudo. Porque todo mundo tem alguma coisa, sabe? Todo mundo tem alguma coisa, mas Deus olha o nosso coração, não o que a gente tem, não os nossos relacionamentos, não o que você alcançou, não o seu trabalho, não o seu estudo. Mas Deus olha pra gente. E a gente tem que entender isso, que a gente é importante para Deus. A gente tem valor para Deus. Mesmo que pessoas não olhem da mesma forma que Deus nos olha, a gente tem que entender isso, que Deus olha o nosso coração. Deus sabe de toda a história da gente, desde quando a gente estava no ventre da nossa mãe. Deus já sabia sobre a gente, sobre a nossa história, o que iria acontecer. E a gente tem que sempre em nosso coração entender que nossa casa não é aqui. Quem coloca raiz neste mundo é mais difícil de
entender sobre o céu. Ou então, quando estiver perto da morte, não vai receber com alegria, mas com tristeza. A gente tem que receber com alegria o céu, sabe? A gente tem que entender que o melhor de Deus pra gente não está aqui neste mundo, mas está no outro mundo. Está no céu. E se a gente fica olhando demais para este mundo, achando que as melhores coisas a gente vai conseguir aqui, a gente acaba perdendo tempo, sabe? Porque Deus já quer dar para nós coisas do céu, bênçãos espirituais, abençoar a gente com a presença dele e também com o entendimento das coisas do céu, entendimento das coisas eternas e não passageiras. Então, se a gente coloca nossos olhos para este mundo, a gente vai frustrar muito, porque na hora de a gente estar perto da morte, a gente vai ficar com medo, a gente vai ficar triste, porque tudo a gente deixa, tudo que você alcançou aqui nessa terra não vai servir de nada. Diante da morte não serve para nada. Mas se a gente sempre está com os nossos olhos em Cristo, em Deus, na Bíblia, nas coisas eternas, a gente vai receber com alegria o céu, a gente vai receber com alegria as coisas de Deus. As coisas de Deus não é passageira, mas são eternas. E Deus quer que a gente esteja preparado para Ele, que a gente esteja preparado para o céu. E Ele quer que a gente tenha paz, que a gente tenha certeza sobre o amor dEle, sobre que Ele está preparando para a gente uma casa eterna, que Ele está preparando para a gente um canto para a gente morar. E eu vejo assim que muitos cristãos não conseguem entender isso. Muitos cristãos nem ouviram sobre isso, ou se ouviram tem muito tempo que não ouve mais sobre isso. Tem muitos cristãos que estão enfraquecidos na fé. Tem muitos cristãos que precisam ouvir sobre isso. Cristãos. E eu vejo assim que mesmo que muita coisa do mundo entrou na igreja, ainda assim Deus continua amando a igreja. Deus continua amando a igreja e o projeto de Deus está na igreja. Deus chama a igreja de noiva. Mas que a igreja não perca a salvação, porque o mais importante pra gente é isso. Não adianta ganhar tanta coisa neste mundo, conquistar tantas coisas neste mundo, mas perder a salvação. Estamos num tempo que a gente tem que se preparar para ele, que a gente tem que, sabe, todos os dias estar orando, todos os dias estar se ajustando para ele, porque o melhor que Deus tem pra gente não está nesta terra. O melhor que Deus tem pra gente está no céu. É um canto lá no céu. É as portas abertas no céu. É um corpo novo e revestido de glória. É um tempo novo, sabe, tudo novo. E aí a gente, pra morar lá,
A gente deixa o nosso corpo e é interessante que nem o corpo que a gente não tem controle. Porque quando a pessoa morre, a gente não sabe o tempo, a gente não sabe a hora e não temos o controle do nosso corpo, porque quando a pessoa morre, sabe? Mas Deus não quer que a gente tenha medo. Deus quer que a gente abra os olhos, Deus quer que a gente olhe para Ele, Deus quer que a gente se prepare para Ele. É algo muito sério, porque Deus está mais preocupado com a nossa salvação do que como a gente vai viver aqui neste mundo. Porque é diferente, sabe? Não importa se você é rico ou pobre, o pobre pode ir para o céu. Porque Deus não está olhando se ele tem condição. Não precisa pagar pedágio no céu. É de graça. Só que a graça vem por meio de Jesus. Não é mérito humano. Não é mérito por obras. Não é pelas obras. Quando o cristão tem vontade de fazer a obra, é porque ele quer fazer algo para Deus. Não por causa da salvação. Ele nunca vai conseguir. Se é por medo de morrer e ir para o inferno, isso não vai salvar. Obras não é para ser salvo. Jesus já fez tudo o que a gente precisa para ser salvo e para a gente ter vida, cura e entre tantas outras bênçãos, sabe? É por meio do sangue dele, é por meio dele. Mas as obras é sobre outra coisa, não tem nada a ver com salvação. Porque mesmo que a pessoa faça obras e não está fazendo por amor, não serve de nada, não tem valor nenhum e pode ir para o inferno. Porque em 1 Coríntios 13 vai falar sobre isso, que se não tem amor, eu não sou nada. E Deus olha isso. A balança de Deus é essa. O que você está fazendo é por amor ou pelo medo? Porque até a palavra fala que o amor lança fora todo medo. Quando a gente tem convicção de que Deus nos ama, a gente não vai ter medo. A gente não vai ter medo diante das provas, a gente não vai ter medo diante da morte, porque a gente vai ter plena convicção de que somos de Cristo, de que vamos para o céu. E eu vejo essa urgência assim de que a paz está nisso, sabe? De a gente ter plena convicção que vamos para o céu. Da gente saber assim, Deus me ama e eu vou para o céu. Deus me ama e mesmo diante da morte, eu vou para a vida. Eu vou para a vida eterna. Eu vou para o Pai. Eu vou para Jesus. Eu vou para o Espírito Santo. E não é por meio das obras, mas que a gente venha fazer obras que alegre o coração do Pai, que alegre o coração de Jesus, que alegre o coração do Espírito Santo, que a gente venha fazer o que Deus quer. Porque se você vai para o seu trabalho, você está fazendo alguma coisa. Se você está na sua casa, se você está junto da sua família, né, esposo ou esposa, junto dos seus filhos, você vai fazer alguma coisa, você vai agir. E tudo isso Deus está olhando, Deus está observando. Está agindo com amor ou está agindo pela carne? Está falando com amor ou
ou tá falando pela carne, pela emoção, pelo que acha, pelo que pensa, porque a sabedoria do mundo é diferente da sabedoria de Deus. E qual sabedoria você vai querer? Eu prefiro a sabedoria de Deus. E é lendo a Bíblia, e é buscando a palavra, é conhecendo Jesus, é entendendo sobre o Evangelho, que a gente vai conseguir saber qual é a sabedoria do céu e aplicar isso para a nossa vida. A gente vai fazer não porque a gente quer ser salvo, não por medo, mas porque a gente ama a Deus, porque a gente quer agradar o Pai. Porque Ele nos ama, a gente também vai conseguir amar o outro, não por mérito, não porque as pessoas merecem, mas porque Jesus nos amou de tal maneira que a gente também vai querer amar o outro, a gente também vai querer retribuir esse amor para o outro, porque Jesus nos amou. E é isso que o Pai quer, sabe? E eu vejo assim que diante de ministério, diante de trabalho também, sabe? Eu vejo que isso começa em casa. Eu quero ser usada, né? Eu quero estar vivendo pelo meu ministério e abençoar vidas. Eu quero isso, mas não adianta eu edificar a vida de outros e esquecer de edificar a minha casa. Esquecer de edificar os meus pais, o meu irmão, o meu esposo. Então, esse tempo eu agradeço a Deus por isso, porque sim, vem muita coisa sobre, por exemplo, cada vez mais está sendo fácil eu olhar coisas sobre, por exemplo, liderança da igreja, que eu vejo que, isso daqui, por que não está fazendo dessa forma? A Bíblia mostra de outro jeito, por que não está fazendo como a Bíblia? Então, tem coisas que eu tenho visto que antes eu não via. Mas não é o tempo agora, por exemplo, de eu começar a falar erros de igreja. O tempo que eu tenho é isso, de edificação, não para com a igreja, mas edificação primeiro com os que estão perto de mim, que também é igreja, né? Meus familiares. Então, esposo, pai, mãe e meu irmão. É isso o que eu tenho visto, que eu tenho que consolidar isso primeiro. Então, o que Deus está falando para você? Sabe, que eu tô aqui falando, tendo a esperança de que não seja somente comigo, mas que Deus também fale com você, sabe? Não sei se o que eu tô falando faz sentido para você, mas é isso que eu vejo que todo ministério que eu vejo que acabou quebrando ou acabou fechando, acabou não sendo honrado. Eu tô falando de ministérios da igreja, pessoas que estavam na obra, então, que esqueceram de olhar para a família, esqueceu de olhar para os filhos, esqueceu do trabalho principal, que não é a igreja, que o trabalho principal é a casa, que é o marido, ou então que é a esposa, que é os filhos. Esqueceu de colocar ordem, sabe? Colocou às vezes a igreja em cima da esposa ou dos filhos, e aí acabou que o ministério quebrou. Então, não pode esquecer disso, de a questão da edificação. E eu cheguei a escrever sobre isso, sobre mais importante do que ter o conhecimento, o amor está acima do conhecimento. Então, mais importante do que a gente saber sobre a Bíblia, ter conhecimento da Bíblia, né? Que
hoje em dia falar muito sobre estudo bíblico, né, nas igrejas, isso tanto no Brasil quanto aqui nos Estados Unidos, é a gente saber amar o próximo. O que pouco a gente tem escutado e é tão fácil. Esse entendimento é tão fácil, sabe? Mas o que falta? Deus quer a prática em amor, não a prática com medo, não a prática simplesmente para mostrar para os outros que somos bons cristãos, mas a prática em amor, da gente amar o próximo em amor. Não porque, a gente é cristão, eu sou um bom cristão, vou mostrar para todo mundo, eu sou um bom cristão, então vou fazer isso. Sabe? Esperando mostrar um bom exemplo? Não. Sendo que Deus falou até pra gente orar. É pra gente orar no secreto, no oculto. E até na hora do dízimo, que a nossa mão não saiba o que a outra está fazendo. Então, não é pra gente se mostrar que tá sendo uma boa pessoa, mas é pra gente agir com amor pro outro ver Deus em nós. O outro precisa de Deus, a gente precisa de Deus e o outro precisa de Deus. E aí é por isso que a gente tem que agir em amor. Por isso que às vezes a gente tem que sacrificar pelo outro, para o outro ser edificado. E aí eu vejo isso, que eu preciso firmar minha casa sobre a rocha. Eu preciso consolidar e edificar o meu casamento, que só tem 2 anos. E eu agradeço a Deus por isso, pelos 2 anos, né? Tem gente que não... pelo que eu tenho ouvido, né? Tem gente que não chegou a casar, mas não tá mais casado. No meio gospel. Tem gente com tantos anos de casamento e o esposo foi e traiu. São os casos que... Já tô falando de outro caso que eu vi, né? No meio gospel. Então, é algo preocupante, porque a gente não espera isso. A gente sempre espera o quê? Que não, a pessoa é cristã, não vai acontecer isso com ela, não, ela não vai se separar e tudo. Então, hoje eu estou vendo isso, que o tempo que eu tenho agora não é para eu... o ministério que eu tenho que edificar ainda não é aqui, ainda não é, sabe? Outras pessoas ainda